Antes de orarmos, vamos permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Há momentos na vida em que tudo parece fora do lugar, como se a nossa história tivesse passado do ponto de restauração. Talvez você já tenha sentido isso, como se certas situações fossem longe demais para mudar. Em Marcos 5, encontramos um homem cuja vida parecia completamente destruída. Ele não enfrentava apenas dificuldades comuns. Ele estava atormentado, isolado, vivendo entre sepulcros, afastado das pessoas, da paz e até da própria dignidade. Ele estava vivo, mas sua alma estava aprisionada. E então Jesus chegou. Esse detalhe muda tudo. Jesus não esperou que ele melhorasse primeiro, não exigiu que ele resolvesse sua condição antes de se aproximar. Pelo contrário, Cristo caminhou exatamente para o lugar que todos evitavam. Ele se aproximou daquele que já havia sido rotulado como perdido. Assim Jesus continua agindo hoje. Quando os outros se afastam, ele se aproxima. Quando alguém parece sem solução, ele enxerga a possibilidade de restauração. Um encontro com Cristo é capaz de fazer em um instante aquilo que anos de sofrimento não conseguiram resolver. Se você crê que Jesus ainda restaura vidas hoje, escreva: Jesus restaura. Quando as pessoas daquela cidade viram o homem que antes vivia atormentado, ficaram impressionadas. Aquele que estava dominado pelo sofrimento agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. O que parecia impossível foi transformado pelo poder de um único encontro com Jesus. Essa história não fala apenas sobre libertação espiritual. Ela fala sobre restauração completa. Muitas pessoas hoje não vivem entre sepulcros, mas carregam sepulcros por dentro. Há quem esteja preso em ciclos repetitivos que não consegue romper. Há quem lute diariamente contra pensamentos que atacam sua mente. Há quem sorria em público, mas sangra em silêncio. Há quem esteja exausto de batalhas invisíveis. Mas o nosso Deus não é limitado pelo que tem limitado você. Jesus não se intimida com aquilo que tem intimidado o seu coração. O que para você parece um ponto final, para ele pode ser apenas o começo de um novo capítulo. E Marcos 5 continua nos mostrando algo ainda mais profundo. Uma menina considerada morta voltou à vida ao ouvir a voz de Jesus. Onde havia luto e desespero, surgiu movimento e esperança. O que estava sem vida respondeu à autoridade do autor da vida. Jesus continua sendo aquele que levanta o que parecia perdido. Se você acredita que Deus pode trazer vida onde tudo parece morto, escreva: eu creio no milagre. Talvez o que você precisa hoje não seja apenas uma mudança externa, mas uma restauração interior. Jesus restaura mentes cansadas pelo medo. Ele restaura corações feridos por traições. Ele restaura famílias que parecem à beira da ruptura. Ele restaura anos que você sente que foram desperdiçados. Pode ser que em silêncio você tenha orado: Senhor, faz com que o favor me alcance novamente. Ou talvez tenha sussurrado: prova que não me esqueceste. Não tenha vergonha desse clamor. Um coração que pede socorro é um coração sincero. Mas junto com o clamor, precisamos nos firmar na palavra. O profeta Joel falou a um povo que havia perdido muito. Eles olharam para os anos destruídos e se perguntaram se haveria recuperação. E então veio a promessa: restituirei os anos que foram consumidos. Deus não fala apenas de pequenos reparos. Ele fala de temporadas inteiras sendo restauradas. Nosso Pai é capaz de reconstruir o que parecia irreversível. Às vezes isso não acontece da noite para o dia. Às vezes ele trabalha camada por camada. Às vezes ele fortalece você antes de mudar as circunstâncias. Mas mesmo enquanto você espera, ele continua agindo. Se você recebe a promessa de que Deus pode restaurar seus anos, escreva: Deus é fiel para restaurar. Existe algo precioso na maneira como Deus trabalha após os períodos difíceis. A Bíblia não ignora o sofrimento, mas também não o glorifica.
Em 1 Pedro 5,10 lemos que, depois de termos sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça nos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e fundamentará. Observe, ele é chamado de Deus de toda graça, graça para suas falhas, graça para seu processo de cura, graça para seu crescimento e para o futuro que ainda está sendo moldado. Talvez sua vida tenha parecido fora de controle. Talvez sua mente esteja barulhenta demais. Talvez seu coração esteja cansado. Leve tudo isso a Jesus. Ele ainda é o mesmo que transforma tormento em paz. Ele ainda é o mesmo que chama à vida aquilo que parecia encerrado. Continue crendo. Continue lendo a palavra. Continue orando, mesmo que sua voz esteja trêmula. A restauração não depende da intensidade da sua força, mas da fidelidade dele. E lembre-se, Jesus não é apenas capaz de restaurar, ele está disposto a restaurar. Se você decide confiar na restauração de Deus hoje, escreva: eu confio nos planos de Deus. Senhor Jesus, eu me aproximo de Ti exatamente como estou. Tu conheces meus pensamentos antes mesmo que eu os diga em voz alta. Conheces meus medos escondidos, minhas dúvidas silenciosas e o cansaço que às vezes pesa sobre minha alma. Ainda assim, Tu me recebes com misericórdia. Pai, eu confesso que muitas vezes tentei entender tudo antes de confiar. Tentei controlar o que está além da minha capacidade. Tentei antecipar respostas e proteger meu coração com excesso de preocupação. Hoje eu entrego esse peso a Ti. A Tua palavra declara que Teus pensamentos são mais altos que os meus e que Teus caminhos são mais elevados que os meus. Eu escolho confiar na Tua sabedoria, mesmo quando não compreendo o processo. Cura as áreas do meu coração que foram marcadas por decepções. Remove o medo que tenta ocupar o lugar da fé. Ensina-me a levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Renova minha mente, fortalece meu espírito. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que Tu trabalhas até nas minhas limitações. Quando tudo parecer fora do lugar, ajuda-me a lembrar que Tu estás conduzindo a história inteira. Eu coloco meus planos, meu futuro e minhas decisões em Tuas mãos. Que Tua paz guarde meu coração, que Tua vontade prevaleça. Que minha vida reflita a Tua fidelidade todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou você, escreva: amém, eu recebo essa restauração.